1º de maio, Dia do Trabalho. E hoje, neste terceiro domingo da Páscoa, vamos meditar o último diálogo de Jesus com os discípulos. Foi um reencontro celebrativo, marcado pela ternura e pelo carinho. Podemos dividir o Evangelho de hoje em duas partes. Jesus que convida os discípulos a lançar as redes e Jesus que pergunta a Pedro se o ama. Ouçamos o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam muito longe da terra, somente cerca de uns 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o entre eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levarás para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou:
segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desse domingo nos convida a pescar de um jeito diferente. Mais uma vez, Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos quando, reunidos à beira do mar, esperavam que algo pudesse lhes acontecer. Na pesca da nossa vida, também é importante saber que Jesus está vivo e Ele está muito perto de nós. Está perto do barquinho de nossa vida, do nosso coração. Vejam que Jesus aparece a eles ao amanhecer, mostrando que, quando agimos na escuridão da noite, isto é, seguindo a nossa própria inclinação, não temos muitas perspectivas. Contudo, quando atuamos sob a luz de Jesus, nós aprendemos a fazer as coisas novas. Sozinhos, nós nunca teremos sucesso. Viveremos no vazio, no medo, na insegurança. Muitas vezes, Jesus nos pede de comer e nos manda lançar a rede de outro modo, de um jeito novo, e nós continuamos envolvidos com a nossa falta de sorte. Por isso, não ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Ficamos presos nas nossas expectativas e buscamos apenas os milagres que desejamos que aconteçam na nossa vida. E acabamos perdendo as oportunidades, deixando a hora da graça passar. Jesus hoje também compartilha conosco da sua palavra e nos dá de comer o seu corpo e o seu sangue, do mesmo jeito que fez com os apóstolos. Depois que nos alimenta, assim como fez com Pedro, Ele nos convoca para uma missão, não se importando com o nosso pecado, nem com a nossa incapacidade, nossas fragilidades. Jesus nos convoca a apacentar as suas ovelhas, mesmo que possamos ter negado a nossa fé em alguns momentos. Pedro, que antes negara Jesus por 3 vezes, agora teve a oportunidade de declarar o seu amor e confirmar a sua fidelidade em Jesus também por 3 vezes. Assim, o Senhor nos ensina que mesmo sendo traidores, infiéis, por nossas negações, a sua misericórdia é imensa. E Ele precisa do nosso serviço na construção do seu reino. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Este é o pedido que Jesus faz a cada um de nós nesse dia. Você também tem aprendido com Jesus a pescar de um jeito diferente? Você se acha digno de servir no reino de Deus? Jesus também te pergunta hoje: tu me amas mais do que os teus? Dê a sua resposta para Jesus. Ele espera. Peçamos que Deus, nosso Pai, o Senhor das misericórdias, nos abençoe hoje e sempre.